Entendendo a Bíblia em boa companhia é a ambição e o descanso em Cristo. O descanso em Cristo, que é aquilo que encontramos quando desviamos de nós mesmos e olhamos para o nosso Salvador. Bem, o que é ambição? Já diz alguma coisa da ambivalência, de estarmos assim meio divididos. A ambição é o desejo de poder, é um desejo de riqueza, um desejo de superioridade. Em outras palavras, uma insatisfação com a situação em que se encontra, uma insatisfação pessoal. Daí advém já uma coisa pecaminosa, porque nós devemos estar satisfeitos com a bênção que Deus nos dá. Não ambicionarmos como Satanás, que quis um lugar acima nas estrelas, sentar-se na grande Assembleia de Deus, ser semelhante a Deus. Um anjo de luz, o mais poderoso dos anjos, cobiçou, ambicionou, quis mais, e o resultado foi lançado às profundezas do abismo. Mas hoje nós temos aqui a explicação de Jesus trabalhando ainda no coração dos discípulos. 3 anos e meio de ministério junto a eles e o resultado, no final, a comemoração. Estava Jesus em Lucas capítulo 22, verso 15. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ah, que tristeza tinha a cruz pela frente. Ali estava Jesus, acabava de contemplar a visão de Satanás mostrando um mundo que o recusaria. Moisés e Elias vieram a consolá-lo, representando Elias, os vivos que Jesus vai levar aos céus. E Moisés, os falecidos, aqueles meus queridos parentes, aquelas pessoas tão queridas que eu quero rever, mas que Jesus vai levantar da sepultura no último dia e vamos todos festejar. Por isso que aqui ele diz, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. A Páscoa simboliza diretamente o sacrifício de Jesus. Mas o que acontece no verso 24? Estranho. Estavam com Jesus, os discípulos, os santos, todos ali reunidos. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles seria considerado o maior. Qual era o maior? Quem era o melhor? Às vezes, dentro da igreja, as pessoas também cobiçam. No nosso coração, nós queremos ser melhor que os outros. Isso nós não admitimos publicamente, mas está lá na raiz de todos os males, dentro do nosso coração, da nossa inquieta mente, que não se contenta, quer mais. Isso às vezes é muito bom. A ambição pode nos levar a construir, a progredir, a fazer mais e melhor. Mas a cobiça, esse sucesso desvairado à custa dos outros, à custa dos sacrifícios, isso é pecado. A ambição é um descontentamento, é fruto do pecado que está contaminando a nossa vida. Vamos ver essa história tintim por tintim, como é que ela aconteceu? Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. É Lucas que relata isso no capítulo 22, passo a ler do verso 17 e seguintes. Não comerei, leio ainda o 16, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Então Jesus estava ansioso porque era a despedida dos discípulos. Ele iria para a cruz e os discípulos teriam então o verdadeiro encontro com Jesus. 3 anos e meio e eles estavam perdidos sem Jesus. Agora, na separação do Mestre, na dor, na aflição, na humildade, eles então progridem. Recebendo um cálice que ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros. Partilhar é o remédio contra a ambição, contra querer tudo para si. Aqui está o antídoto, a cura para a ambição, para o pecado. Tomem isso e partilhem uns com os outros. Verso 18. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus está invocando o reino de Deus novamente. Verso 19 do capítulo 22 de Lucas. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus anunciando a salvação plena, a doação da sua vida por mim e por você. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu
sangue. Jesus dava tudo. Ele deu a sua própria vida, ele se desfez de tudo que um coração pode ambicionar, dos céus, do louvor de anjos, de seres de outros mundos perfeitos. Estavam todos diante do Criador, louvando-o dia e noite, pelas maravilhas completas e grandiosas dos astros, da terra, das flores, dos animais. Tudo é motivo para que os seres perfeitos deem louvor a Deus. E Jesus deixa qualquer possibilidade de ambição, abandona um chão de ouro nos céus, o seu trono de graça, e vem diretamente estabelecer-se na cruz, no Calvário, morrer esbofeteado por um pecador que nem eu. Morrer por um pecador como eu, um cruento, um sanguinário, um ambicioso, um cobiçoso, um egoísta, um avarento, um egocêntrico. E muitas vezes nós temos ainda entre nós um Judas que é capaz de ter uma doença, falta de empatia, uma psicopatia. Ele não se sensibilizava por nada nem por lei. Ele queria as 30 moedas. Ele queria que Jesus fosse empurrado para ser coroado, e ele então seria o grande homem que fez a obra da salvação do mundo. Satanás tenta roubar o lugar de Jesus e usa eu, você e muitas pessoas capturadas pela ambição para esse fim. Bom, vamos adiante, porque Jesus então disse que a nova aliança é o seu sangue. E então vamos ver, verso 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou do cálice, derramando em favor de vocês. Verso 21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Ah, o ambicioso estava ali, à mesa, logo tomando do pão. Não tinha paciência para esperar. Ele tomava o pão, ele queria para si. Ele não esperou nem Jesus se servir. Surgiu também uma discussão entre eles. Verso 24. Primeiro no verso 21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está na minha mão sobre a mesa. O filho do homem vai como foi determinado. Mas ai daquele que o trair. Verso 23. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Não era um momento de reflexão. Qual de nós vai trair o Salvador? Em vez de pensar em Jesus, na traição, estavam engrandecendo-se. Cegos e surdos não conseguiam ver nem ouvir o que Jesus estava falando. Surgiu também uma discussão, verso 24, entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Pauso aqui um minutinho para levarmos a uma leitura de Mateus, capítulo 18, verso 1. De novo a mesma circunstância. Na visão de Mateus, capítulo 18, verso 1 a 3, nós vamos ver o relato. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Essa então é uma outra discussão onde os discípulos estavam querendo ser os maiores no reino dos céus. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, verso 3, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se converter, mudar de direção, voltar para trás, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essas crianças, este é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? É o meu Jesus, que lavou os pés de Judas, dos discípulos, lavou com seu sangue os meus pecados. E agora estou livre pelo amor, livre pelo desprendimento contrário da ambição. A ambição de Jesus era você, sou eu. É a nossa salvação, é o resgate do ser humano da tirania de Satanás para uma vida livre, capaz de doar-se e até a própria vida. Esse é o maior no reino dos céus. E continua a leitura, então, de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 26. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber da minha mesa no meu reino, e assentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel.
Simão, Simão, Satanás pediu. Luiz, você. Satanás pediu vocês para peneirar como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, quando você retornar, deixar de discutir quem é o maior no reino dos céus, querer ser grande coisa, quando você se converter, então fortaleça aos seus irmãos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para levar luz ao mundo, não para estarmos na posição dele no trono comandando, mas para servir. Esse mandamento desfaz o plantio de Satanás da ambição. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Vamos orar para completar esse pensamento? Ó Senhor Deus, ao chegar no final desse dia, nós estamos ansiosos para poder aprender mais do Teu amor e temos lições preciosas para tocar o nosso coração. Converte-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos também servir aos nossos irmãos e compartilhar a Tua verdade. Abençoa todos os que estão participando, assistindo. Faz deles almas vivas, fontes de luz e fontes de água viva para saciar a sede do mundo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, faça de você, alma querida de Jesus, Filho de Deus, imagem e semelhança do Altíssimo, cada vez mais uma luz para o mundo, uma vitória. Deixa a cobiça, avança aos pés de Cristo e seja abençoado. Todos os dias, 5 minutos, vem, entende? É um programa que resume esse que você acabou de assistir. E então, entendendo a Bíblia em Boa Companhia, vem e completa o pensamento. É para você curtir, compartilhar, tocar o sininho e fazer essa mensagem alcançar corações. Que Deus te abençoe.